Hoje o nosso convidado vai estar falando sobre o livro de Josué. Aleluia. Fique ligado aí e com certeza a palavra de Deus pode tocar e falar no seu coração nesta noite. Usa o seu intelecto de sabedoria para você entender aquilo que Deus quer testificar no teu coração nesta noite. Amém? Obrigado, pastor. Eu saúdo mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos. Faz tempo que eu não vejo os senhores, as senhoritas, as senhoras. Vou cancelar umas agendas aí dos Gideões, né? Para poder estar aqui. A verdade do Senhor, irmãos, Ele nos surpreende. E cada dia que passa, Ele nos dá mais oportunidades. E sabe aqueles que aproveitam as oportunidades que o Senhor dá. Nós estamos em uma empreitada muito grande, que é trabalhar sobre o livro de Josué, que não é um livro fácil. Temos irmãos que nós estamos trabalhando com uma pessoa que substituiu o maior legislador da história de Israel, que foi Moisés. Estamos falando sobre Josué. E especialmente eu parei num texto de Josué. A história dele é muito fascinante, mas uma das partes do seu Josué que me fascinou muito durante muito tempo. Até fiquei cacheira aqui. A mensagem que eu vou pregar hoje, mano, não é brincadeira. Eu estou preparando ela há 7 anos. Eu estou preparando essa mensagem para pregar hoje. Meu Deus, Há 7 anos atrás o Senhor me deu um texto, eu pensei nele, eu falei, tá pronto. Aí não estava pronto. Um pouquinho mais depois o Senhor mostrou uma outra coisa, é isso que eu quero que você fale. Eu falei, então tá pronto. Não era ainda. E quando o pastor Valder, Valder porque intimidade, mas o pastor Valder, reverendo Valder Bonifácio, o Senhor me inspirou a trabalhar esses 40 dias em cima do livro de Josué. Ele falou assim, eu queria que você se incluísse nesses homens aí que vai estar falando sobre a importância e a lição que Josué tem para as nossas vidas. Naquele momento o Senhor me fez entender, falou assim, 7 anos te preparando para você falar isso para a igreja. Glória a Deus. E realmente eu acho que nós vamos ter uma experiência muito grande hoje da parte de Deus. Só um recadinho antes, eu prometi que ele quer fazer isso. O Abraão, irmãos, dia 30 de abril, vai estar lançando o CD dele lá em álbum. E ele falou, pelo amor de Deus, avisa a igreja de Brockman que eu não quero ver ninguém fora dessa. Dia 30 de abril, é um sábado. Os irmãos se preparem aí, sabe? Façam caravanas, chamem os vizinhos, sabe? Vamos lá prestigiar. Primeiro CD dele, aliás, o segundo. Primeiro, né? O primeiro é o CDzinho, lá não vou considerar não, né? Mas o primeiro CD muito bem preparado. Tenho acompanhado o trabalho dele de perto, assim, e realmente está extraordinário. E os irmãos com certeza vão ser muito abençoados se estiverem lá. E nós estamos numa grande batalha, irmãos, voltando aqui, que é a conquista da terra. E para conquistar a terra, necessariamente nós precisamos nos valer de armas. Nós precisamos nos valer de estratégias para chegar lá. E baseado no capítulo 10 de Josué. No capítulo 10 de Josué, a partir do verso 8, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nós vamos entender qual é a visão que nós vamos ter desse texto nessa noite. E tentar extrair dele o máximo possível, a fim de que possamos ser edificados pela palavra. Verso 8 de Josué diz o seguinte: E o Senhor disse a Josué, não temas, porque eu tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti ou te resistirá. Verso 9. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu pelo caminho de que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras de Azeca, e morreram. E foram muitos mais do que morreram das pedradas de Saraiva do que os filhos de Israel mataram com a espada. O verso 12, muito importante, diz o seguinte: E o Senhor falou, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto ou do justo? O Senhor, pois, o sol, pois, se deteve,
no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, porque o Senhor ouviu a oração de um homem. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você é aqui. Não houve dia semelhante a esse, não houve dia como esse, nem antes e nem depois dele, porque Deus ouviu a oração de um homem. Pode se assentar nessa noite. Irmãos, o que o Senhor me direcionou por esses dias para estar falando aos senhores nessa noite é que muito se fala sobre essa passagem de Josué. Porque, primeiro, que do ponto de vista humano é uma coisa impossível de acontecer. Então nós estamos tratando de um milagre extraordinário, um milagre excepcional. Algo que você nunca ouviu falar em outro ponto da Bíblia. A ponto do próprio escritor do livro de Josué, dizem que parte dele foi escrito pelo próprio Josué e partes por não. Josué já havia morrido quando parte do livro de Josué já foi escrita. Mas, se você entender bem o que diz o texto, não houve dia semelhante àquele. Isso me intrigou muito, porque o que fez desse dia ser tão especial na história do povo? O que fez esse livro ser tão especial diante de tantos milagres que Deus já fez? Só te recordando, né? O Senhor abriu o mar vermelho. Pensa, paredes de água se abriram. Ele fez pragas descer sobre o Egito. Ele fez lá todos os primogênitos se perderem em uma só noite. Então você imagina que Josué teve um milagre também, teve as muralhas de Jericó que caiu, teve a travessia do Rio Jordão, mas o Senhor disse que não houve dia igual a isso, porque ele foi muito especial. Isso me intrigou muito, e durante muito tempo eu busquei uma resposta do Senhor a isso. E a conclusão que eu cheguei, irmãos, que está intrinsecamente relacionado com a oração que Josué fez. E nessa noite, na nossa batalha para conquistar a terra, eu gostaria de te apresentar uma arma que você vai usar daqui para frente na sua vida, que é o extraordinário poder da oração. Essa noite eu quero fazer você entender o extraordinário poder que tem a sua oração diante de Deus. Para isso eu preciso fazer um plano de fundo para tentar explicar o que eu quero nesse texto de Josué. E esse plano de fundo eu preciso utilizar alguns outros textos da Bíblia para fazer você entender o que aconteceu nesse dia, que fez com que o famoso dia que o sol parou se tornasse talvez o dia mais importante fora o nascimento e morte de Cristo. Talvez esse dia foi o mais importante na Bíblia, e hoje eu quero fazer, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, te fazer entender. Para criar esse plano de fundo, eu preciso que você entenda o que está escrito em Romanos 11, verso 36, que diz o seguinte: porque dele e para ele e dele são feitas todas as coisas, ou são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que entender uma coisa, que antes de que houvesse mundo, existia um Deus. E ele criou todas as coisas para ele. E no próprio Gênesis, no verso 1, o primeiro verso da Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Os irmãos concordam com isso? Amém? Amém. Se Deus criou os céus e a terra, Ele tinha um propósito na sua criação. Nada do que o Senhor faz está sem propósito, Júnior. Tudo o que Ele faz, Ele tem um propósito. Deus, quando criou isso, Ele visava necessariamente o seu próprio louvor. Como diz no primeiro capítulo de João, no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o nosso Deus, ele estava no princípio de todas as coisas. E quando ele criou todas as coisas, e essas coisas eu queria que você entendesse o que são essas coisas que foram criadas. Você pode fazer uma listinha. O Senhor criou anjos, o Senhor criou o universo, o Senhor criou a terra, está presente no universo, mas o Senhor organizou toda a estrutura do cosmos, do universo, colocando os planetas, as estrelas nas suas determinadas posições. E o Senhor criou um ser altamente poderoso, altamente brilhante, que nós conhecemos ele hoje como o diabo, mas lá no céu ele era chamado do anjo de luz, ou do latim, o Lúcifer, o anjo mais belo que existia.
ele condensava em si toda a beleza da criação de Deus. Deus incorporou nele tudo que era perfeito em forma de louvor, tudo que era perfeito em forma de beleza. O nosso Deus incorporou nesse ser chamado Lúcifer. E se os irmãos pensarem bem, faz sentido, porque quando Deus cria seres inanimados, como terra, mar, isso que, do ponto de vista humano, não tem vida, e criou a vida depois, posteriormente os animais, e criou as estrelas, e colocou as estrelas no firmamento, e fez separação da água e da terra seca. Percebam que é um conjunto de coisas que foram criadas para Ele. Ou seja, existe uma organização no universo que serve única e exclusivamente para louvar a Deus. Deus criou o universo para o seu próprio louvor. O salmista diz que os céus anunciam a grandeza de Deus e o firmamento declaram a sua glória. Porque esse era o intuito de toda a criação de Deus. E aí aconteceu que esse ser chamado Lúcifer, ele acabou se rebelando contra Deus e ele foi expulso do céu. Os irmãos conhecem a história, vamos acelerar um pouquinho. Mas o que é interessante nisso é que de todo esse círculo de adoração que existia a Deus, toda essa harmonia criada lá no princípio das coisas, ela foi quebrada, porque uma parte do processo se rompeu. Posso usar esse termo, um dos elos da corrente se rompeu, que é um dos elos de todos eles que louvavam a Deus. E o que Deus fez? Ele falou assim: olha, nós precisamos repor esse elo nessa corrente, nós precisamos repor essa parte que se perdeu. E aí ele chama a Trindade. Gênesis diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, vamos colocar nele fôlego de vida e vamos colocá-lo no lugar que era de Lúcifer. Ou seja, o homem passa a ocupar agora o lugar de adorador a Deus que pertencia a Satanás, que pertencia ao Lúcifer, hoje conhecido como diabo. Então, o ciclo de adoração a Deus, todo esse círculo, essa perfeição, que foi o que Deus desejou desde o início, foi refeita, porque Deus deu mais uma chance a si mesmo, ao seu louvor, e criou o homem para que ele pudesse completar essa parte do processo que faltava. E o homem então passou a ser a coroa da criação, a coroa de todo o universo que o Senhor havia feito. O louvor a Deus estava perfeito, o Senhor estava feliz. Quando você lê o Gênesis, toda hora ele fala: e viu Deus que era bom, e viu Deus gostou demais do que fez. Porém, o homem foi e caiu. E todo esse processo de novo, de louvor e adoração a Deus, foi quebrado mais uma vez. E agora? O que fazer? Se Deus criou, não estou dizendo que Deus deixou de ser louvado, não é isso. Eu estou dizendo que o louvor completo a Deus, o louvor perfeito de todas as partes do processo, uma estava defeituosa, que foi justamente a queda do homem. E o que Deus fez? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho para que morresse numa cruz, e todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus deu uma chance ao homem de resgatá-lo ao propósito inicial da criação. E que propósito inicial da sua criação? A criação do homem: adorar e louvar a Deus, preencher essa parte que faltava no processo. E é justamente isso, irmãos, que eu demorei para entender quando no capítulo 5 de Apocalipse, eu queria que você entendesse claramente essa leitura do que está sendo nesse texto. Porque com essa leitura eu quero fechar esse meu plano de fundo que eu queria te contar aqui. O verso 2 diz o seguinte: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? O famoso livro selado. E aí, esse livro ninguém podia abrir. De repente, um podia abrir. E nesse livro, eu entendo que nesse livro está totalmente relacionado com a minha e a sua salvação. Porque foi justamente o Cordeiro de Deus que foi árbitro para abrir esse livro. Glória a Deus! Continuemos o texto. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele.
E João, escrevendo no livro, dizia: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O verso 7: e veio quem veio, o cordeiro, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, entenda bem essa parte, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha o 9: e cantavam um canto novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e língua e povo e nação. O verso 10: e olhei e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número de milhões e milhares de milhares. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar. E, olha o que eu grifei ali: e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dadas ações de graças e honra e glória para todos sempre. Amém. Esse texto, irmãos, ele representa o exato momento em que Cristo morre na cruz, em que ele sacramenta o propósito que ele veio, que foi morrer e restaurar o culto que pertence a Deus. Entendam bem, a criação do universo foi para louvor a Deus, e uma parte desse processo estava quebrada. E é no exato momento que ele toma o livro, leiam o texto com clareza depois, vocês vão ver que quando ele toma o livro e que ele abre os seus selos, todas as partes do processo começam a louvar a Deus, ao que está sentado no trono, seja a glória para todos sempre. Primeiro os anciãos, depois os 4 animais, depois milhões de anjos. Olha o processo se completando. E toda a criatura no mar, na terra e as que estão nos céus. Isso estamos nós incluídos. E todas as coisas que nele há. Todas as coisas, o que é? O universo, os planetas, as estrelas, o mar, as conchinhas lá no mar, as rochas, as árvores. Toda a parte do processo foi complementada. Agora o louvor a Deus foi perfeito. Quando Jesus restaurou esse processo. Ou seja, houveram 2 momentos aqui em que o pecado tirou o louvor que pertencia a Deus. Primeiro, quando o diabo pecou, Lúcifer pecou. Depois, quando o homem pecou, ele tirou aquilo que pertencia a Deus. Mas Cristo restaurou esse culto. Se nós estamos aqui nessa noite, porque um dia o Senhor restaurou esse culto que faltava. E a restauração dele foi com muita dor, foi com morte, foi com sacrifício. Mas glória a Deus por isso, porque ele fez isso. E nós hoje podemos dizer: somos adoradores em que em nós reside o próprio Deus. Esse é o motivo de você glorificar ele, porque foi muito dolorido que ele chegou a esse ponto. Mas o que mais me chama a atenção é que no livro de Josué, e aqui que eu queria que você viajasse comigo, que parte desse processo também foi interrompido no livro de Josué. Isso que me intrigava demais. Nós estamos trabalhando com conquistar a terra. Como conquistar a terra? Nós precisamos de armas para conquistar essa terra. E Josué se valeu de uma arma que é extremamente eficaz. Mas essa arma que Josué se valeu, eu considero que nós a utilizamos às vezes sem saber do poder que ela tem. Ou seja, utilizamos errado. Mas para entender, e para você entender o que Josué provocou naquele dia, quando ele faz uma oração: Senhor, que o sol se detenha sobre um ponto e a lua se detenha sobre outro ponto. Ele estava provocando naquele momento a parada de 2 corpos no céu. Concordam, sim ou não? Sim. Se o sol parou e a lua parou, está tudo parado. Só que fisicamente é impossível que 2 pontos
fiquem um em direção ao outro, já que esses pontos eles giram um em torno do outro, sem você causar o famoso caos. Entenda bem, a palavra cosmos é grega, quer dizer ordem, organização. A palavra caos, também do grego, é o oposto de cosmos, quer dizer desordem. Então, se você parar um ponto em direção ao outro, você ia provocar um total caos no universo. Ou seja, toda aquela organização que Deus fez para ele, para o seu louvor, ia acabar sendo quebrada mais uma vez. Então, eu preparei uma coisinha para os irmãos, desculpe minha forma de falar, mas eu preparei uma coisinha aqui para me poupar de explicar para os irmãos meia hora aqui. Eu preparei um videozinho para mostrar para os irmãos mais ou menos como é que funciona a organização desse universo, para os irmãos entenderem exatamente o que eu quero dizer. Irmã Rosa, por favor, apaga essa luzinha só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Entendam bem nesse vídeo, quer dizer, eu vou narrando para os irmãos. A partir desse ponto, nós vamos sair do que a gente considera como o globo da Terra. E ele está presente no universo que foi Deus o colocou lá. Mas a Terra ela não está simplesmente parada. Ela está totalmente coberta de satélites hoje, né? Mas só para os irmãos terem uma ideia. E ela está numa órbita que está dentro de um outro sistema de órbitas, que é o sistema solar. E o sistema solar, por sua vez, ele está presente dentro de um outro sistema de órbitas, que é os chamados dos braços das galáxias, em especial essa galáxia que vocês estão vendo, que é a Via Láctea. E ela está dentro de um outro complexo de conglomerados de galáxias, que é totalmente sincrônico. E esse é o que a ciência considera como um universo conhecido. Isso é captado através de ondas de rádio, emitido pelos elementos mais distantes da Terra. Então isso é chamado de supercúmulo, onde você tem a maior concentração de estrelas, de galáxia, e o universo vai adentrando. Os irmãos entenderem a que ponto que Josué chegou. E você vai encontrando galáxias de todos os tipos. E em meio a esse universo, você tem uma em especial, que é onde Deus escolheu para colocar você. E essa galáxia está bem ali, ó, pequenininha, nesse universo tão vasto, nesse universo tão grande, que é o famoso Milky Way, a Via Láctea. E aí você chega num dos braços dela, um dos braços da galáxia, você vai encontrar um sistema chamado o Sistema Solar. Só para os senhores terem uma ideia, o Sol é uma estrela, e dentro dessa galáxia você tem mais 200 bilhões de estrelas parecidas com o Sol ou maiores que ela. Só para vocês terem ideia como é que o Sol desaparece em meio a tantos pontos no universo. Mas quando você o encontra e você entra a fundo dentro da atmosfera dele, você vai entender que as órbitas dos planetas que estão lá é totalmente sincrônicas. Você não tem desordem nisso. Então o Sol sozinho, lá no meio de milhões, bilhões de estrelas, você encontra um sistema de órbitas. E esse sistema de órbitas de Plutão, Júpiter, sabe, Saturno, Vênus, você tem a Terra, Marte, Mercúrio, o Sol lá no centro, e é isolado. Como Jó diz, o Senhor colocou a Terra sobre o vazio. Você encontra uma órbita da Lua em torno da Terra, e aí parece que desaparece tudo. Mas na verdade, quando você pensa que está tudo desaparecido, na verdade é um propósito de Deus de colocar no homem um ser que, perto de toda a imensidão do universo, ele pode ser considerado algo, desculpe a palavra, insignificante, perto do tamanho que é o universo. E Deus colocou nele, habitando nessa terra, o seu espírito de adorador. E toda essa parte do processo que foi quebrado, o Senhor colocou no homem toda essa coroa que diz que é a coroa da criação de Deus. Ali fiz uma brincadeirinha, né? Usei o Google para achar a gente ali no Google, né? Só que a imagem que tem lá eu não gostei muito não, que ainda da igreja antiga, o pastor Walter. Tem que reclamar com eles lá, ó. Olha lá, ó. Da igreja antiga, eu não gostei muito não, entendeu? Tem que reclamar lá, colocar nossa placa lá no Google, né? Atualizar esse rosto, que eu já sei, muito obrigado. Aleluia, Jesus.
atenção aqui de novo. Então, nesse processo que foi Josué orar e pedir a Deus, Senhor, que o sol se detenha sobre um lugar e a lua se detenha sobre outro, ele simplesmente, irmão, estava interferindo em toda aquela organização que você viu. Porque se tivesse acontecido como a gente acreditou por muito tempo, e a igreja primitiva acreditou por muito tempo, que de fato o sol parou, a lua parou, ou simplesmente a terra parou, até porque as crenças antigas diziam até mais ou menos o século XV, quando Newton surgiu ali, aquela região, Kepler, até essa época acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Então existia um sistema chamado geocentrista, onde a Terra é o centro. Mas hoje a gente considera que, pelo menos no sistema solar, o Sol é o centro, todos os planetas giram em torno dele, e são movimentos perfeitos. Pode ver que você sabe exatamente quando começa a primavera, exatamente quando o Sol vai nascer, exatamente quando o Sol vai se pôr. Você consegue prever isso com muita precisão, porque o movimento ele é perfeito. E isso acabou trazendo uma inquietação muito grande, porque se Deus criou tudo isso para o seu louvor, você precisa entender que, isso que você não precisa prestar muita atenção, eu estou falando aqui, eu coloquei uma brasileiria só para você entender mais ou menos como é que funciona esse sistema de engrenagens que é o universo. Você precisa entender que a órbita da Lua, ela não está sozinha. A Lua gira em torno da Terra, que por sua vez gira em torno de si mesma, que gira em torno do Sol, que gira em torno de uma outra coisa, que gira em torno de uma outra coisa, que gira em torno de uma outra coisa, e que os seus vetores gravitacionais, vou explicar, as forças que isso exerce sobre cada um dos povos que está no universo, se você altera esse processo, você coloca em total desordem. Você acaba destruindo aquilo que Deus criou para si, que foi o universo sendo criado para o seu louvor. Então é como um sistema de polias que você tem, que você não pode de maneira nenhuma mover uma coisa sem mover a outra. Se uma coisa gira, você gira todo o processo. Se você para uma coisa, você para todo o processo também. E durante muito tempo eu fiquei com essa inquietação, mas Deus, pela sua graça, Ele me deu uma interpretação muito profunda desse texto, que nada mais é do que o poder extraordinário da oração pode fazer. A oração de Josué, ele foi capaz, isso aqui é o que eu entendi, é o que o Espírito Santo confortou meu coração. A oração de Josué foi capaz de fazer com que Deus, eu imagino Deus no céu, quando Josué orou e falou assim, Senhor, que o sol pare e a lua pare. Imagino Deus pensando, falou assim, ó, se você soubesse o que você pediu, você não pediria. É verdade, tem hora que a gente não pede as coisas, se a gente soubesse o que está pedindo, a gente não pedia. Porque às vezes é tão grande. E Josué encarou exatamente dessa maneira. Se você soubesse o que você está me pedindo, você não pediria. Porque pela primeira vez em toda a história da igreja, da humanidade, o que você pode imaginar da história da criação, Deus, ele perdeu o seu louvor por dois motivos. Porque o diabo pecou, porque o homem pecou. Mas nesse momento que Josué orou, o Senhor parou todo o universo. Ele parou todo o processo para atender a oração de um homem. Um homem orou e ele parou todo esse processo. O que eu estou querendo dizer é que o Senhor, por um momento, irmãos, Ele abriu mão daquilo que era dele, do louvor que as coisas que existem no céu e no universo. Ele abriu mão do seu louvor por um momento, porque um homem orou e precisava de socorro. Irmãos, isso é profundo demais. Isso é profundo demais. Porque se tudo foi feito para Ele, os textos estão recheados de declarações como essa, todas as coisas foram feitas para Ele, sabe? E sem Ele nada podia ser feito. Pode ver que quando Cristo restaurou o culto, todas as coisas já se prontificaram, a criatura, o mar, a terra, as coisas que estavam no céu, tudo se prontificaram para dizer, santo é o Cordeiro, o homem que é digno de receber toda a adoração, a Ele seja a glória para todos sempre, amém. E de repente a oração de um homem perdido no meio desse universo todo, o Senhor fala assim, não, espera aí. Se ele orou e ele não sabia o que ele estava pedindo, mas a fé dele é suficiente para fazer com que eu o atenda independente do que eu tenho que fazer.
E a oração de Josué foi capaz de fazer o Senhor parar o seu culto. Imaginem isso, Deus parando aquilo que era dele, culto pessoal dele, o universo louvando a ele. Um dos maiores cientistas da história, o nome dele é Johannes Kepler. Eu dei risada quando eu pensei em você. Johannes Kepler. Ele antecedeu nada mais nada menos do que Isaac Newton. Basicamente, Newton se baseou nos trabalhos dele para aplicar as leis da gravitação universal. E Kepler, quando ele estudou essa órbita dos planetas, essa organização que existia no universo, ele chegou a uma conclusão. Ele chegou a essa conclusão dessa frase aqui, ó. O universo dança numa sinfonia perfeita para o louvor do Criador. Quando ele concluiu isso, irmãos, eu entendi com muita clareza o que ele queria dizer. Porque de tão perfeito que é, não podia ser mentira. O que sucedeu? Kepler, Newton, ele pediu para fazer um tabuleiro e ali ele fez uma maquete, uma pequena maquete do universo não, do sistema solar. Colocou o Sol, a Lua, os planetas e tal. E quando ele colocava em funcionamento, ficava aquela coisa perfeita. E isso é verdadeiro, um dos diálogos mais famosos da história da ciência. Um ateu chega para Newton e fala assim: rapaz, quem fez isso? Ele fala assim: ninguém. Ele falou: não, uma beleza dessa, essa sincronia de movimento, sabe? Essa perfeição todinha, um corpo gira, o outro gira depois, e nenhum bate no outro, assim tal. Alguém fez isso daí? Ele falou assim: não, foi ninguém. Eu não acredito. Ele falou assim: rapaz, se você não acredita que uma pessoa, que para ter sido, essa maquete ter sido feita por uma pessoa, você não acredita? Você quer saber quem foi que fez porque você realmente tem convicção que alguém fez isso daqui? Por que você não acredita que uma coisa tão grande como o universo, que funciona com tanta perfeição, que os movimentos são totalmente estabelecidos, você não acredita que existe um Criador por trás de tudo isso? E esse diálogo famoso na história da ciência para mostrar que, embora muitos acreditem que muitos cientistas, ao publicarem suas publicações, eles estão contra o que Deus criou ou o que Deus propôs para o universo. Na verdade, eles podem até tentar negar, mas é impossível negar, porque existe uma ordem tão perfeita nesse universo que não tem como negar que um Deus está por trás de toda essa coisa. Não tem como negar. E para finalizar, o que eu queria dizer, Einstein, no início do século XX, ele disse a seguinte frase: sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Ou seja, você não consegue explicar todas as coisas do universo se você não admitir que existe Deus. Você não consegue falar como é que a Lua, que gira em torno da Terra, não cai em cima da Terra, uma vez que ela é atraída pela Terra. Você não consegue explicar como que o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol e elas estão soltas no espaço. E nem assim nenhuma cai em cima da outra. Pelo contrário, ela anda a mesma distância do Sol numa época do ano, a mesma distância do Sol na outra época do ano. Anos após anos, está na mesma distância. Isso só pode ser, irmãos, um Deus que determinou, vai funcionar desse jeito, porque vai ser uma sinfonia para o louvor de quem está criando, que é o próprio Deus. E Josué, quando ele ora, ele simplesmente coloca em xeque tudo isso que Deus fez. Ele fala assim: olha, Josué, eu criei isso, mas se você está me orando, pedindo para que eu pare o Sol e a Lua, eu abro mão do meu culto para que você tenha a vitória. O que eu quero dizer nessa noite com essa mensagem não é que você sai por aí orando, Senhor, que o sol fique para lá um pouquinho, deixa a noite um pouquinho mais longa para me dormir, né? Não é isso que eu quero dizer. Não é à toa que o texto deixa bem claro, ó, não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, porque Deus ouviu a oração de um homem. Na verdade, a mensagem que o texto quer trazer para você, meu filho, é que se Deus foi capaz, por causa da oração de um homem, abrir mão daquilo que é mais precioso para ele, que é o seu louvor, que por causa disso, do seu louvor, daquilo que é cabível a ele, ele foi capaz de entregar o seu próprio filho para morrer numa cruz, para restaurar parte do processo que faltava, que foi a sua vida. Aleluia! Se ele foi capaz de fazer isso, irmãos, por causa da oração de um homem, imagina o que ele pode fazer por causa da sua oração de um problema tão menor. Aleluia! De um problema tão menor, tão insignificante, perto de uma coisa tão grande como essa. Nessa noite, a mensagem que o Senhor traz no meu coração para passar para vocês, eu espero que vocês entendam isso, é que a sua oração, ela tem um poder extraordinário. Glória a Deus.
A sua oração é capaz de mover o céu. Aleluia! A sua oração é capaz de fazer Deus se levantar. Aleluia, glória a Deus. A sua oração faz coisas que você nem imagina. Quantas experiências nós temos de pessoas que orou aqui e Deus fez lá, ou que orou aqui e Deus fez aqui e agora. Que você não perca esse foco na sua batalha, na sua busca de conquistar a sua terra. Meu Deus. O pastor Valdo foi muito inteligente quando ele disse que a terra de alguns aqui pode ser no campo da saúde, a conquista da sua terra pode ser no campo dos seus relacionamentos, no campo das suas finanças. Mas eu trago uma mensagem de Deus ao seu coração. Você tem ao seu lado uma arma que ela é extraordinária, que é a sua oração. Glória a Deus. Quando a coisa apertar, meu filho, não pensa duas vezes, dobra os seus joelhos. Clama ao Senhor que com certeza Ele está pronto para fazer coisas impossíveis para você. Ele está pronto de fazer coisas extraordinárias. A sua oração tem um poder extraordinário. E eu gostaria de cantar uma canção. Eu vou para lá porque preciso para cá. E eu gostaria muito que você, nessa noite, entendesse o que Deus tem a falar com essa canção nessa noite. Glória a Deus. Exatamente de oração, que se a gente um dia colocar nossa fé em ação, orarmos e clamarmos, com certeza vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, olha o segredo aí, ó. E orarmos a Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Só os que acreditam declarem nessa noite: vai dar tudo certo.
Bom é poder ouvir a palavra de Deus. Quero convidar a todos os irmãos para vir aqui na frente. Vamos estar fazendo a oração final deste programa. Aleluia. Nós ouvimos falar sobre o instrumento que o Senhor Deus deixou para nós. Oração. Jesus. Clamor a Deus. Diante dessa imensidão que foi mostrado aqui, você vê quanto Deus nos ama. Verdade, aleluia. A gente vê quanto Deus peleja em nossa favor. Tem um homem orando na terra que eu vou parar para ouvir. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu tenho certeza que você conseguiu entender um pouquinho. E quando eu vejo tudo isso, me dá vontade de se esconder da face do meu Deus, porque eu me sinto tão pequeno, tão miserável, e dependendo tanto da graça e da misericórdia do meu Deus. Porque o homem vai parar para orar e Deus parar todo esse universo. Dá vontade de me esconder diante da grandeza de Deus. Se tudo que Ele criou foi tão grande, nessas profundezas, imagina a grandeza daquele que o criou. Nós estamos aqui nesta noite. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. E com certeza nós temos projeto, nós temos propósito. E o Deus que nós anunciamos é o Deus que, se o preciso for, tudo vai parar, mas vai responder a sua oração. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nesta noite com a sua fé acrescentada um pouquinho mais. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nesta noite com um objetivo, com um propósito maior de servir a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar. Deixa Deus ter o centro da sua vida e não deixar para Deus o tempo quando sobrar, porque às vezes nós vamos servir a Deus quando dá tempo. Vamos na igreja quando sobra o tempo, aí Deus fica com a sobra. O nosso Deus é um Deus que quer nossas primacias, e não a sobra do tempo, não a sobra da nossa hora. Ei, irmão, quando sobra algo lá em casa depois de um dia, muitas vezes quando sobra já vai direto para o lixo. É sobra, porque já foi desgastado, já foi aproveitado o que era bom, já estamos saciados e a sobra vai para o lixo. E Deus não quer lixo, Deus não tem lixeira lá em cima. Diz a Bíblia que Deus tem uma casa preparada para os seus, e para entrar nesta casa a chave foi nos garantida, foi com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aí o homem vai ligar toda a sua energia no trabalho, com 90 horas de trabalho, limpa a casa, entrega o jornal, trabalha dia e noite, fica um mês inteiro, uma vida inteira, e quando sobra um tempo, ele vai para a igreja com sono, cansado, deprimido. Ei, Deus quer que você esteja na casa dele com o coração voltado, porque o Deus que nós servimos, ele pode parar o sol e a lua e a terra, seja o que for preciso, para responder e para te realizar o desejo do seu coração. Deus pode todas as coisas. É demais aquele que criou virar para mim e para você e falar assim: me dá o seu melhor, me dá o seu tempo, vem para minha casa adorar com alegria, põe na
sua agenda. Esse dia é dia do Senhor. Esse dia é dia que vou estar adorando, meu Deus, servindo, meu Deus, dedicando, meu Deus. Nós dedicamos, irmãos, a semana inteira, nossos patrões, a nossa empresa, o restaurante, onde quer que você trabalha, amém, a semana inteira, com horas de trabalho, você fica sem comer, passa fome, passa sede, por causa do seu patrão, e aonde está a grandeza e a honra ao Deus que criou o céu e a terra. Não li na Bíblia que Deus tem lixeira lá em cima para pegar o resto que você tem para chegar diante dele, mas a minha Bíblia está repleto dizendo: aqui é uma casa onde as ruas são de ouro adornada, aqui tem uma coroa de ouro te esperando, aqui tem um lugar glorioso te esperando, aqui tem paz, tem abundância. Glória a Deus. Extraordinário o poder da oração. Da oração. Você aceitaria todos os dias, depois da minha janta, eu pegar o resto e levar e entregar na sua casa? Você aceitaria você ganhar só o resto? Você quer a primazia ou não quer? Você quer ser reconhecido ou não quer? No seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Você quer o melhor de Deus. Alguém de vocês já dobrou o joelho e falou assim: Deus, me dá um restinho aí que tá sobrando aí, me dá aí. Me dá aquilo que ninguém quer, Senhor, está abandonado, me dá que ninguém quer isso. Todos dobram o joelho e falam: Deus, o Senhor prometeu me abençoar, então me dá o que é de melhor. Aí a gente dobra, fica diante de Deus, está exausto de cansado, e começa aquele não tem tempo para Deus. Mas um dia vai chegar a hora em que esse tempo vai ser cortado. Deus parou todo o universo, o culto dele, para ouvir a oração de um homem. Mas há algo nesse mundo que corta isto tudo. E diz o sábio Salomão: na sepultura, quem louvará a Deus? Aleluia! Quem louvará a Deus na sepultura? Deus dá a voz. Deus dá um corpo perfeito. Deus dá uma mente maravilhosa. Ei, estou dizendo isso para nós valorizarmos mais a presença do nosso Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Eu aprendi uma coisa que eu quero vos dizer nesta noite. O meu avô me dizia assim: meu filho, quando você for tirar a oferta para entregar na igreja, se tiver duas notas de R$1 e uma tiver suja, outra tiver nova, não dá a suja, dá a nova. Entrega nova na cara do Senhor. Entrega o de melhor que você tem na cara do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Não deixe um restaurante, não deixe um cinema, não deixe um filme e pedir o seu relacionamento com Deus. Porque um dia isso vai ficar para trás e vai chegar diante de você, o seu Deus, as suas obras, o seu tempo extraordinário. Há um dia. É difícil ouvir isto, mas o que eu vos digo é verdade ou não é? É verdade. A Bíblia diz: Satanás só tem uma filha miserável, que a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Jesus fala: ele é o pai da mentira. Mentira, só engano. O que ele tem tentado fazer é colocar um lençol, cobrir a mente e o intelecto da humanidade, para eles não verem a verdade. E quando o homem assusta que não, alguém bate na porta dele e fala assim: vamos, chegou o seu tempo, a tesoura chegou. E quando o homem assusta,
foi-se os seus dias. Salomão diz que os dias vêm, os maus dias, em que ninguém mais poderá louvar o nosso Deus. Não deixe nada impedir você de dar o melhor que você tem para Deus. Não deixe nada impedir. Quando você sentar na sua mesa, no restaurante, qualquer lugar para você comer, com certeza você vai fazer o que você vai pegar a melhor comida, a comida que você gosta. Quando você pegar tudo isso e tiver o seu prato bem recheado assim, com fome, e começar a comer, você fala assim: Deus, assim como eu quero o melhor, eu também quero te dar o melhor. Dá-me sabedoria, porque eu quero contribuir com o melhor que eu tenho do Senhor. Segura na mão do teu irmão, vamos orar agradecendo a Deus. E você que está aqui nesta noite, que está enfrentando dificuldade para servir a Deus, ou talvez, quem sabe, tem o coração fechado para servir a Deus, para engrandecer e adorar e enaltecer o nome do nosso Deus. Você viu por um minuto que o Marcos mostrou aquela imagem, por um minuto você viu, e deu para você entender que você não é nada diante de tudo aquilo que está acima de você, embaixo e ao seu derredor. Mas não tenha medo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que nos sustenta é a mão daquele que criou. Por isso que estamos aqui. Olha com o irmão que tem do seu lado. A sua oração tem um grande efeito. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta noite, ó Senhor amado, vem de encontro, Pai, esse povo que está reunido aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus amado, a tua palavra, Senhor amado, nos deu a entender, nos deu, revelou, nos mostrou, Pai, que nós somos tão pequenos, ó Deus, diante da imensidão daquilo tudo que o Senhor Deus criou, que o Senhor nos deu, ó Pai. E aqui, ó Pai, tem uma ação, ó Deus, tem uma nação, tem uma igreja, Senhor amado, clamando pelo Senhor. Assim como o Senhor estava no meio do povo de Israel, assim como o Senhor estava com Josué, como o Senhor ouviu quando Josué clamava, Senhor, eu quero te pedir nesta noite, meu Senhor amado, usa de misericórdia para com o teu povo aqui neste lugar. Responde nossas orações, ó Pai, penetre nossos corações, ó Pai, visita nossas vidas, Senhor amado, responde o nosso clamor, as nossas ansiedades, os nossos desejos, Senhor amado, dá-nos mais força para servir o Senhor, dá-nos mais graça para servir o Senhor, dá-nos mais coragem, Senhor amado. Ó Deus de Israel, peleje em nosso favor, Senhor, nas causas impossíveis, ó Deus. Nós temos aqui nesta noite, ó Pai, e observamos, ó Senhor amado, que as nossas causas não é nada diante da grandeza daquele que criou. Peleje em nosso favor, ó Pai, em favor das famílias, de cada família representada aqui nesta noite. Peleja, sara as feridas, repreende o devorador, Senhor amado, restitui os lares, a paz, a alegria, o ânimo, Senhor amado, dá-nos mais graça, mais força para servir o Senhor e servir em espírito e em verdade. Visita o sonho do teu povo, o sono, ó Pai, na tranquilidade, nas caladas da madrugada. Visita o seu povo, ó Pai, fala conosco, nos ajude, que nós queremos cada dia mais e mais, pelo poder do teu nome e da tua palavra, ser grandes conquistadores, ó Pai. Seja com cada um de nós, ó Deus. Nós te clamamos e oramos a ti, em nome do Senhor Deus. Vai dar tudo certo. É que a sua voz declara, vai dar Vai dar tudo tudo certo. certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Aleluia. Quão maravilhoso é o nosso Jesus. Irmãos, eu fico tão feliz com Deus, tão alegre com meu Deus, de ver como o Marcos trouxe essa palavra nesta noite. Para você que não sabe, o Marcos é um professor, ele é físico, é um rapaz graduado, e poder usar isso, irmãos, para mostrar para a gente, nas profundezas, na palavra de Deus. E como o Marcos, tem quantos estão por aí, que teve a chance, a oportunidade que eu não tive de estar lá, e a inteligência que ele tem, Deus, obrigado, Senhor. com seus talentos enterrados. Mas quando eu vejo isso, eu adoro o meu Deus. No nosso meio, irmãos, tem homens que é chamado por Deus. Deus me chamou de um jeito, Deus chamou ele de outro jeito. Você entendeu a mensagem que foi falada aqui nesta noite? É forma diferente. E assim, nós temos que dar oportunidade para essas pessoas, para Deus usar, irmãos, todos de um só jeito. O importante é que a palavra, a mensagem foi anunciada. E nós ouvimos. Então você que está conosco aqui, não desista. Fique na brecha. Porque está chegando a hora em que o Senhor Deus vai te usar. E é da forma que você é. Da forma que você é. Porque para orar, segundo a ciência, Josué orou errado. Porque ele mandou o sol e a lua parar. Quem tinha que parar? A terra. Orou errado, mas Deus não importa com isso. Deus importa que a fé de Josué é o suficiente para parar tudo que ele criou. Não precisa me preocupar. Eu fico tão grato a Deus. Para Deus, manda mais alguns desses aí para nós usarmos aqui para pregar a tua palavra com ousadia. Amém? Imagina um culto aqui cheio de doutores, de médicos, de cientistas, físicos, tudo adorando a Deus. Tudo é criado para Ele e tudo é por Ele. Sexta-feira, 7 horas, culto de oração, estudo da palavra de Deus. Você é o nosso convidado a estar conosco aprendendo a palavra de Deus. Domingo às 6 horas, grande culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Que Deus abençoe nossos visitantes, nossos irmãos que estão de deram. Venha estar conosco. Vence as barreiras. Venha estar conosco. Deus tem nos abençoado maravilhosamente. E é bom, faz muita diferença quando nós tiramos o nosso tempo para vir adorar o nosso Deus, para vir estar diante do Senhor. Porque o dia que a gente levanta de manhã com uma febre de 105, que você não tem como trabalhar, você não vai fazer o quê? Deus me dá força, que eu preciso de ganhar dinheiro, preciso de pagar o meu aluguel, preciso de comprar minha comida. Você vai chamar por Ele. Então tira um pouquinho do seu tempo e vem adorar a Deus conosco, na casa do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. No final, o pastor Reinaldo vai estar projetando aqui o sorteio do iPad. Vou deixar a oportunidade com ele já no final. Amém? Acho que os anúncios são só esses mesmos. Aleluia. Mas só, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, e todos dizem amém. Mas eu não posso sair daqui sem fazer algo. Irmã Nilda, chega mais perto de mim aqui. Aleluia. Eu não vou temar com o meu Espírito Santo nesta noite, porque a palavra que foi anunciada aqui é a palavra de Deus. Eu não vou deixar. O Senhor te chama pelo nome mais uma vez nesta noite. Aleluia. Minha querida amada irmã, o Espírito do Senhor Deus Jeová testificou com o meu espírito aqui nesta noite e ouviu o propósito do seu coração.
Aleluia. Eu estou fazendo isso em notificação à igreja. Aleluia. Porque Deus e eu e esta igreja sabe, e esta mulher sabe o que Deus tem chamado ela para fazer, o que ela tem enterrado. Mas a partir de hoje você tem a autoridade de mim, do Senhor dos Exércitos, para trazer os dons que o Senhor te deu à tona. Deus está contando contigo para fazer uma grande obra aqui nesta cidade. Estende as mãos para mim, por favor. Estende as mãos. Aleluia. Comece a clamar a Deus. Comece a orar ao Senhor. É o Espírito do Senhor Deus Jeová que opera em nosso meio. E tudo contribui para os bens daquele que ama e que espera. E contribui para a obra do Senhor Jesus. Ó Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, ó Pai, está diante da tua igreja nesta noite. A tua filha, Senhor, ó Senhor amado, que o Senhor testificou no meu espírito, ó Pai, neste momento, pelo poder da tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir nesta hora, Senhor amado, ó Deus, e te entregando ela em tuas mãos, ó Senhor, ó Deus de Israel, em nome de Jesus, ó Pai, toda barreira seja quebrada agora, Senhor amado. Visite esta mulher agora, Espírito Santo, traz um renovo, Senhor amado, anima, Senhor amado, neste momento, renova esta chama, sopra, Espírito Santo, toda barreira maligna, Pai, eu ordeno agora que cai por terra em nome de Jesus neste momento. Sara esse coração, sara essa alma, sara esse corpo, ó Pai, usa ela com autoridade e grandeza para a glória e honra do teu nome, ó Senhor amado. Eu vejo uma grande vitória e vejo o mover do Senhor, Deus, em nosso favor neste lugar, nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, opera, Deus, aonde eu não posso ir, fala onde eu não posso falar, usa porque eu não posso usar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço e rogo a ti, ó Pai, louvo o teu nome por tudo, em nome de Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Bom, verdadeiramente Jesus, Ele é fiel e Ele está neste lugar. Eu tenho uma grande vitória para contar na igreja, mas eu não sou muito de pedir oportunidade. Eu gosto de ficar no meu canto, ouvindo Deus falar comigo. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu estava com vontade hoje de pedir até uma oportunidade, pastor, ao Senhor, para contar essa grande vitória que Deus me deu. Mas eu disse a Jesus aqui, eu disse, Jesus, se for a tua vontade, tu vai me chamar na frente. Então realmente é uma confirmação de Deus para me contar essa vitória que Jesus me deu. Porque às vezes, irmão, nós vimos para a igreja, nós pedimos oração e depois a gente esquece da vitória, a gente não vem contar a vitória. Mas se você tem alguma bênção para contar, veio, Jesus te abençoou, então volte para contar a bênção. E alguns anos atrás aconteceu, eu tenho um irmão que ele ficava, era coiote, como se diz, né? Ele trazia o povo do Brasil para cá e ele foi preso. E eu fiquei assim muito atribulada, meu irmão, eu amo muito ele. E eu fui lá no banco, tirei um dinheiro emprestado e paguei todos os advogados dele. Só, irmão, que Jesus tinha falado comigo para mim não fazer isso. Mas eu desobedeci a voz de Deus e fiz isso. Então eu passei esses anos todos tentando pagar esse dinheiro, mas eu não conseguia pagar esse dinheiro. Passei algumas lutas financeiras, deixei de pagar esse dinheiro, chegou a $10 mil esse dinheiro, $10 mil. E eu vim orando e pedindo a Deus uma vitória. Muitas vezes, irmão, nós não abrimos a nossa boca. Tem situações que não é bom você abrir a boca. Não é questão de você não confiar no irmão. É simplesmente as trevas, porque a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra as potestades do ar. E meu grito era no silêncio. E eu clamava. Quantas vezes eu cheguei aqui e eu ficava só no silêncio gritando para Deus me dar uma vitória. E há um mês atrás, para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu recebi um telefonema. Eu estava na casa da irmã Lili, que Lili, se alguém não sabe, ela é minha sobrinha. E eu senti de Deus de ir na casa dela, fazer uma limpeza na casa dela, que eu sempre gosto de limpar a casa dela, que ela é muito busy.
E eu senti, irmão, naquele dia de ir, eu estava realmente cansada, mas eu fui na casa de Lili fazer aquela limpeza. E de repente eu vi aquela moça lá do banco ligando, e eu atendi. Quando eu atendi, era ela. E eu não entendia bem o que ela falava pra mim. Aí eu mandei ela ligar para a Lili. E ali ela fez um three-way entre eu e Lili e ela. Irmão, e eles fizeram um acordo comigo para me pagar um dinheiro. Praticamente a diferença do que eu estava devendo, aquele dinheiro era insignificante para mim. E Jesus me deu vitória. Eu já paguei o dinheiro, glória a Deus. Eu tinha o dinheiro, que era o dinheiro do meu táxi, que Jesus me deu, glória a Deus. E eu estou de posse dessa grande vitória. Amém. Glória a Jesus. Eu posso cantar agora aquele hino. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Então isso é o poder da oração. Irmão, se você tiver problema difícil, ore que Jesus resolve. Amém. Hoje essa mensagem aí que o irmão Marcos trouxe realmente é uma mensagem para crente. Então tá difícil o problema, entregue para quem pode resolver. Jesus. Amém? Que Deus abençoe. E eu estou muito feliz. Deus abençoe. Muito obrigada, irmãos.